Eu fui acusado falsamente, suspenso do meu trabalho e minha esposa me entregou os papéis do divórcio dizendo que não podia ficar com um predador. Mais tarde descobri que foi ela quem armou tudo, então garanti que isso lhe custasse absolutamente tudo. Ei, Reddit, imagine se a pessoa que deveria estar ao seu lado durante a pior acusação da sua vida fosse, na verdade, quem te destruiu. Foi assim que descobri que minha esposa não apenas me abandonou, ela orquestrou tudo. Eu, homem de 34 anos, trabalho como orientador acadêmico em uma universidade estadual de médio porte. Eu estava lá havia 6 anos, salário razoável, bons benefícios, entediante como um inferno, mas estável. Minha esposa, Maren, mulher de 33 anos, trabalhava em recursos humanos corporativos em uma empresa de consultoria tecnológica no centro da cidade. Estamos casados há 5 anos, juntos há 8. Olhando para trás, consigo identificar quando as coisas começaram a mudar. Dezembro, 3 meses antes de tudo explodir. Ela começou a chegar em casa mais tarde. Pressão de fim de trimestre, ela dizia. Os hábitos com o telefone mudaram, sempre com a tela virada para baixo. A senha mudou para algo que ela nunca me contou. Quando perguntei casualmente, ela disse que a empresa exigia protocolos de segurança mais fortes. Então chegou o dia 15 de março. Minha supervisora bateu a porta, parecia que alguém tinha acabado de chutar o cachorro dela. Ela disse, ei, você pode vir ao RH, eles precisam falar com você. O tom estava errado, cuidadoso demais, silencioso demais. Fui escoltado até uma sala de conferências. 3 pessoas que eu nunca tinha visto, a diretora de recursos humanos, uma coordenadora de título 9 e alguém do escritório de cuidado institucional da universidade. Eles se apresentaram e então jogaram a bomba. Recebemos uma denúncia anônima por meio da nossa linha direta de conduta estudantil. O relatório sugere uma violação da política da universidade em relação a interações apropriadas entre funcionários e estudantes. De acordo com o protocolo institucional, estamos colocando você em licença administrativa enquanto ocorre a revisão. Eu fiquei sentado ali como se tivessem acabado de me dizer que eu tinha 6 meses de vida. O que? Que violação? Do que vocês estão falando? A coordenadora interveio dizendo que não podiam fornecer detalhes nesta fase, que eu receberia uma notificação de investigação dentro de 7 a 10 dias úteis, incluindo uma versão com partes censuradas da denúncia. Por enquanto, eu precisava entregar meu cartão de acesso e chaves e me abster de ir ao campus. Isso é insano, eu disse, minha voz soava distante. Eu não fiz nada. A diretora de RH deslizou um papel pela mesa, um aviso de licença, meu nome, a data, um parágrafo de linguagem jurídica padrão e uma linha para minha assinatura confirmando o recebimento. Ela disse que eu tinha direito de consultar um advogado ou representante sindical, mas que eu precisava deixar o campus naquele dia. Eu assinei porque o que mais eu iria fazer? Voltei ao meu escritório e exportei toda a minha caixa de e-mails e calendário para um pendrive, 6 anos de registros. Meu acesso foi cortado 10 minutos depois. Minha supervisora estava esperando no corredor quando eu saí, ela parecia ter chorado. Eu não sei o que te disseram, ela falou, mas eu te conheço, você não faria isso. Eu não confiei em mim mesmo para responder, apenas assenti e continuei andando. Entreguei minhas chaves e meu crachá de identificação à coordenadora na mesa de segurança. 20 minutos depois, eu estava sentado no meu carro no estacionamento com uma caixa da minha vida no banco do passageiro, sem emprego, sem respostas e com a crescente percepção de que alguém tinha acabado de me destruir. Liguei para Maren. Ela não atendeu. Mandei mensagem dizendo que precisava falar, que algo tinha acontecido no trabalho, que me ligasse quando pudesse. Ela respondeu 2 horas depois dizendo que estava em reunião e perguntando o que havia acontecido. Respondi que fui suspenso, acusação falsa, preciso falar. Apareceram os 3 pontinhos e então ela disse, meu Deus, você está bem, estarei em casa às 7. Ela chegou às 8h30, entrou com comida para a viagem do restaurante tailandês que costumávamos ir, sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo a ela, a reunião, a acusação, a suspensão. Disse que era mentira, que eu nunca tinha tocado em uma estudante, nunca nem pensei nisso, que não entendia quem faria isso ou por quê. Ela ouviu, assentiu nos momentos certos, disse todas as coisas certas, isso é insano, eles não podem simplesmente acreditar em qualquer pessoa aleatória, vamos lutar contra isso. Então ela ficou quieta por um segundo e disse que só precisava perguntar, que não estava me acusando, mas se havia alguma coisa que pudesse ser mal interpretada, algum e-mail que pudesse parecer diferente para alguém que não me conhecesse. Eu disse que não, nada disso.
Ela respondeu ok. Ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Disse que só estava tentando entender com o que estávamos lidando, que precisávamos estar preparados para tudo, que sabia que isso ia ficar confuso, que o escritório dela já estava fazendo perguntas, que ela precisava saber que eu estava contando tudo. Eu disse que estava. Ela sentiu e disse ok, então vamos resolver isso. Mas algo na voz dela soou estranho, como se ela já estivesse calculando. Em menos de uma semana, todo mundo sabia. Meu telefone explodiu com mensagens cuidadosamente formuladas de espero que você esteja bem. Alguns amigos desapareceram. As pessoas pararam de responder. Assim que meu nome foi associado a uma denúncia estudantil, minha mãe ligou no terceiro dia. Eu conseguia ouvir ela chorando antes mesmo de dizer olá. O que aconteceu? A voz dela estava cuidadosa, assustada. Contei a verdade, disse que alguém inventou isso, que eu não fiz nada. Ela ficou em silêncio e então disse que ela e meu pai tinham conversado e achavam melhor que eu não fosse aos almoços de domingo por um tempo, só até isso passar. Meu irmão ligou em seguida, 2 anos mais novo, sempre o filho dourado, advogado, vida suburbana perfeita. Ele disse, mano, o que diabos, isso não é verdade. Então por que eles estão investigando? Porque alguém mentiu. Ele suspirou e disse que a mamãe estava surtando por causa das crianças e tudo mais, que achavam melhor eu manter distância por enquanto. Eu entendi que a minha própria família estava me descartando porque eu estava envergonhando eles. Desliguei na cara dele. Minha irmã mandou uma mensagem curta dizendo que precisava de espaço para processar, não pediu meu lado da história, apenas fechou a porta. Só meu pai continuou ligando, perguntando se eu estava bem. Quando eu disse que precisava de um advogado, ele me transferiu $5.000 no dia seguinte. Você não fez isso, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Eu sei que você não é esperto o suficiente para levar um caso extraconjugal adiante e é certinho demais para arriscar sua carreira. Maren desempenhou seu papel perfeitamente no início, a esposa devastada, mas havia rachaduras. Ela parou de dormir na nossa cama e foi para o quarto de hóspedes, trancava a porta, desaparecia por horas e voltava dizendo que tinha saído para dirigir. O telefone dela virou um cofre, mudou a senha de novo. Uma noite eu perguntei diretamente, você acredita em mim? Ela nem levantou os olhos do telefone, a tela iluminava o rosto dela com aquele brilho azul frio. Isso importa. Sim, importa, você é minha esposa, não é? Ela finalmente fez contato visual e disse que o homem com quem ela se casou não estaria nessa situação. Meu estômago afundou. Você realmente acha que eu fiz alguma coisa? Eu acho que você conseguiu ser suspenso, acho que você nos colocou nessa posição e acho que sou eu quem está lidando com as consequências enquanto você fica aí com pena de si mesmo. Maren, eu perdi meu emprego, minha família não fala mais comigo. Ai meu Deus, chega! Ela se levantou com o telefone agarrado na mão como uma arma. Você está se ouvindo. É sempre sobre você, seu trabalho, sua reputação, seus sentimentos. E eu? Você sabe o que as pessoas do meu escritório dizem quando eu passo. Você sabe como é humilhante ter um marido sob investigação. As palavras acertaram como um tapa. Ela nunca tinha falado comigo daquele jeito antes. Eu não me importo, a voz dela estava gelada. Se você fez isso ou não, não muda o fato de que você destruiu tudo. Minha carreira está sofrendo por sua causa, as pessoas julgam, e eu estou cansada de te defender quando nem sei se você merece. Eu fiquei olhando para ela, essa mulher com quem eu estive por 8 anos, casado por 5, com quem planejei um futuro. Ela olhava para mim como se eu fosse lixo. Ela mal podia esperar para se livrar de mim. 10 dias depois da minha suspensão, o aviso de investigação finalmente chegou, carta registrada. Eu rasguei o envelope em pé na entrada da garagem do meu pai. A denúncia tinha sido registrada no dia 14 de março às 11h47 da noite, pelo portal online do Título 9, anônima, 2 páginas, espaço simples, detalhada. A denúncia dizia que uma estudante do 3º ano chamada Alina tinha se sentido desconfortável com minha atenção persistente desde janeiro, dizia que eu tinha enviado e-mails frequentes com perguntas pessoais demais. Dizia que eu tinha agendado atendimentos de orientação em horários não convencionais, dizia que eu tinha sugerido encontros fora do campus para discutir o futuro acadêmico dela, dizia que outra estudante tinha testemunhado eu sendo íntimo demais com a Alina no meu escritório. Era específica, era convincente e era lixo completo. Eu puxei o pendrive com meus e-mails de trabalho exportados, procurei pelo nome de Alina e encontrei exatamente 11 e-mails entre nós ao longo de 2 semestres.
14 de janeiro, Alina perguntando sobre transferência de créditos de uma faculdade comunitária. Minha resposta com 2 parágrafos explicando o processo e linkando o banco de dados de equivalência de transferências. Nada de e-mails frequentes, nada de perguntas pessoais, nada remotamente inapropriado. Depois puxei meu calendário do Outlook exportado, encontrei os atendimentos da Alina, 18 de janeiro às 2 da tarde e 8 de fevereiro às 10 da manhã, ambos durante meus horários oficiais de atendimento. Ambos registrados no sistema estudantil onde qualquer pessoa podia ver, ambos durante o dia com outras pessoas no corredor e a porta do meu escritório meio aberta, porque era assim que eu sempre fazia os atendimentos. Extratos do cartão de crédito não mostravam nada social, nada fora do campus. A denúncia era ficção, mas era uma ficção detalhada. Quem quer que a tivesse escrito sabia o suficiente sobre o meu trabalho para parecer plausível. Sabia a terminologia universitária, sabia como funcionam investigações de título 9, sabia exatamente o que dizer para provocar uma suspensão imediata. Marin sabia tudo isso. Ela tinha me ouvido falar do meu trabalho por 6 anos, horários de orientação, protocolos de agendamento, os tipos de denúncias que faziam as pessoas serem suspensas. Ela trabalhava em recursos humanos, entendia investigações, documentação, gestão de risco. Ela uma vez me contou sobre um caso na empresa dela em que demitiram um gerente por assédio com base em uma denúncia anônima. Contou como eles não podiam correr riscos mesmo quando as provas eram fracas. Ela literalmente tinha me dado o manual, e eu não percebi que ela estava aprendendo a usá-lo contra mim. 3 meses depois da minha suspensão, depois de mal falar comigo, cheguei em casa e a encontrei sentada à mesa da cozinha com um cara usando um terno caro, uma pasta aberta, papéis espalhados como se fossem donos do lugar. O som de uma caneta clicando, ele batia a caneta no bloco jurídico, provavelmente calculando quanto tempo eu levaria para processar o que estava vendo. Ela nem se mexeu quando eu entrei, não pareceu surpresa, nem culpada, nem nada. Ela estava esperando por mim. Este é o meu advogado, ela disse. O cara se levantou com a mão estendida, eu não apertei. Marin deslizou uma pilha de papéis pela mesa na minha direção, não disse mais nada, apenas ficou ali sentada com os braços cruzados e o maxilar travado. Eu olhei para baixo e li, pedido de dissolução do casamento, impresso no topo em letras grandes e em negrito. Você está se divorciando de mim? Sim. O advogado dela pigarreou e disse que eles tinham agendado uma reunião de mediação em um local neutro na semana seguinte para discutir os próximos passos práticos, que se tratava de uma dissolução padrão sem atribuição de culpa e que, dada a investigação em andamento e a necessidade de clareza legal e residencial, a cliente dele acreditava que esse era o curso de ação apropriado. Você está se divorciando de mim 3 meses depois de eu ter sido suspenso. Eu olhei para Marin ignorando ele completamente. Ela se recostou na cadeira e disse que não podia mais fazer aquilo, que estávamos vivendo como estranhos, que aquela situação não era sustentável. Que situação? Você quer dizer eu ser falsamente acusado? Eu quero dizer nós. Tudo isso a fez perceber que estávamos quebrados há um tempo, que ela precisava se proteger. Se proteger de que eu não fiz nada. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que importa é o que todo mundo acha que aconteceu. Meu trabalho está em risco, minha reputação, eu não posso afundar junto com você só porque somos casados. Eu me senti como se tivesse levado um soco. Então você está abandonando. Eu estou tomando uma decisão prática. Isso não é sobre emoções, é sobre sobrevivência. Ela disse isso com tanta calma, como se estivesse explicando uma estratégia de negócios. Eu procurei um terapeuta. Ela me ajudou a ver que eu precisava priorizar o meu próprio bem-estar, uma terapeuta, sim. Ela me ajudou a ver que ficar com você não é saudável, que eu mereço coisa melhor do que ser arrastado para baixo pelos seus erros. Meus erros. Alguém fez uma denúncia falsa contra mim. Ela olhou para mim, realmente olhou, e a expressão dela ficou ainda mais fria. Você ainda não entendeu, não importa se é verdade, você é tóxico agora, profissionalmente e socialmente, e eu não vou deixar você me levar junto. O advogado dela se mexeu desconfortável e disse que a reunião de mediação estava marcada para a próxima terça-feira às 2 da tarde, que eu receberia os detalhes do local por e-mail e que recomendavam que eu tivesse representação presente. Eu vi para onde aquilo estava indo. Ela já tinha definido a narrativa: controlador, insalubre, inseguro. Bastava uma ligação para a polícia dizendo que ela se sentiu ameaçada e eu seria o algemado. Não importava o que realmente tivesse acontecido, não importava que eu nunca tivesse tocado nela, tudo o que importava era a história que ela contaria, e ela sabia que eu sabia disso. Tudo bem, eu disse.
Minhas mãos estavam tremendo, enfiei nos bolsos para que ela não visse. O advogado dela deslizou uma única folha pela mesa. Isso apenas confirma que você recebeu a petição, não são os termos, apenas a entrega. Eu peguei uma caneta do balcão e assinei. Prova de que me fizeram tocar na armadilha, isso era tudo. Meu nome em uma linha dizendo que eles tinham conseguido entregar os papéis que estavam prestes a destripar a minha vida. Maren pegou o papel, deu uma olhada e entregou ao advogado sem dizer uma palavra. Ela não se despediu, não pediu desculpas, nem sequer olhou para mim de novo. Apenas caminhou até o quarto de hóspedes e fechou a porta. O advogado dela guardou a pasta, murmurou algo sobre entrar em contato e foi embora. Fiquei naquela cozinha por talvez 5 minutos, depois subi, joguei roupas em uma bolsa esportiva, peguei meu laptop e o carregador e saí, tranquei a porta atrás de mim por hábito, mesmo sabendo que já não importava mais. Dirigi até a casa do meu pai, 40 minutos de viagem. Ele atendeu a porta de roupão, olhou para o meu rosto e disse, ela fez isso, não fez? Eu assenti. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Dormi no sofá dele naquela noite. Não chorei, não desmoronei, apenas fiquei ali olhando para o teto, repetindo cada palavra que ela tinha dito. Comecei a terapia depois disso. Não consegui dormir por 3 semanas. Ataques de pânico viraram rotina. Em poucos dias, minha mãe ligou e disse que o divórcio provavelmente era o melhor, que talvez Maren merecesse algo melhor do que aquela situação e que eu precisava assumir responsabilidade pela minha parte em tudo aquilo. Maren vinha falando com ela havia semanas. Eu percebia na forma como minha mãe falava, no jeito de dizer sua parte, como se tivesse sido treinada, como se Maren já tivesse preparado o terreno, pintado o quadro, transformado a minha própria mãe em testemunha de caráter do outro lado. Parei de atender as ligações dela. Meu irmão mandou mensagem dizendo que Maren tinha entrado em contato com ele, contou que eu tinha sido difícil e que ela finalmente tinha encontrado coragem para ir embora, disse que estava decepcionado comigo e precisava de tempo para processar. Ela tinha chegado até ele também, provavelmente meses antes. Bloqueei o número dele. Minha irmã enviou um e-mail longo e detalhado sobre como ela sempre tinha sentido que havia algo errado no nosso casamento, como Maren tinha confidenciado a ela coisas que eu supostamente tinha dito ou feito, como ela estava do lado de Maren. A família inteira virou contra mim de uma vez só porque Maren tinha passado meses preparando isso. A única pessoa que não me abandonou foi meu pai. Ele ligava toda manhã, perguntava como eu estava, não insistia quando eu dizia que não queria falar sobre aquilo, apenas me lembrava que estava ali. Você vai superar isso, ele dizia. Eu não acreditava, mas apreciava ele dizer mesmo assim. Aluguei um apartamento horrível de um quarto perto da rodovia. Era deprimente demais. Também era tudo o que eu podia pagar. Passei meus dias me candidatando a empregos que eu nunca conseguiria, porque uma busca pelo meu nome agora retornava orientador acadêmico suspenso aguardando investigação. Até lugares que diziam não fazer verificação de antecedentes simplesmente desapareciam depois da entrevista por telefone. Queimei minhas economias, fiquei sentado naquele apartamento horrível e me fiz uma pergunta repetidamente: quem se beneficia em me destruir? A resposta era óbvia: Maren. Pense nisso. Se eu for visto como abusador ou mesmo apenas profissionalmente inadequado, ela ganha a posição moral no divórcio. Juízes adoram isso, especialmente no tribunal de família. Ela sai parecendo a vítima que escapou de uma situação ruim. Eu fico como o vilão que recebeu o que merecia. E ela consegue termos favoráveis, talvez até mais do que 50 por 50 se jogar bem, pensão conjugal, a casa geminada, tudo. Mas como diabos eu provo isso? Liguei para o meu advogado e disse que queria intimar os registros do telefone da Maren como parte da fase de descoberta do divórcio. Ele disse que isso seria agressivo e que o juiz talvez não permitisse sem uma causa concreta. E se eu achar que foi ela quem fez a denúncia? Eu perguntei. Você consegue provar isso? Ainda não. Então você está pedindo uma expedição de pesca, juízes odeiam isso. Ela pediu o divórcio 3 meses depois de eu ser suspenso, está me chamando de controlador e emocionalmente abusivo, está montando uma narrativa. A credibilidade dela está em jogo, eu preciso saber o que ela está escondendo. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse que iria entrar com a petição, mas que eu não criasse muitas esperanças. Foram necessárias 2 audiências e muita troca de argumentos até que o juiz finalmente concedeu um escopo limitado. O advogado da Maren lutou com força, alegou que era invasivo e irrelevante, mas o meu advogado argumentou que as alegações de abuso dela tornavam a credibilidade e o padrão de comportamento diretamente relevantes para o divórcio.
O juiz aprovou apenas registros de chamadas e mensagens, sem conteúdo das mensagens, para um intervalo de datas limitado. Estou permitindo isso de forma restrita, disse o juiz, registros de chamadas e metadados de 1º de março até 31 de março, nada além disso, a menos que vocês mostrem motivo para ampliar. 2 semanas depois eu finalmente tinha os registros. Espalhei tudo sobre a mesa de cartas do meu apartamento e comecei a cavar. Virei o tipo de cara que salva arquivos em PDF como se fossem munição. No dia 12 de março, 3 dias antes de eu ser chamado ao RH, Mari enviou 14 mensagens para um número que eu não reconhecia. Joguei no Google, nada. Usei um serviço de busca reversa, nada. Meu advogado intimou as informações do assinante. Levou mais 3 semanas para aparecer algo útil. Finalmente veio. Keaton, mesma empresa da Maren, mesmo departamento. Procurei ele no LinkedIn. Parceiro sênior de negócios de recursos humanos, especialização em relações com funcionários e conformidade. O cara que conduzia investigações e redigia relatórios de demissão. O cara que saberia exatamente como redigir uma denúncia de título 9. Continuei investigando e o padrão ficou claro. 13 de março, 6 mensagens. 14 de março, 11 mensagens terminando às 11h52 da noite, 5 minutos depois da denúncia ter sido registrada às 11h47. 15 de março, 9 mensagens começando às 10 da manhã, 15 minutos antes de eu ser chamado ao RH às 10 da manhã. A linha do tempo era condenatória, mas eu precisava de mais. Meu advogado entrou com um pedido de ampliação da descoberta. Já tínhamos o suficiente para mostrar um padrão suspeito. O juiz permitiu que solicitássemos os registros de acesso de trabalho da Maren apenas em nível de metadados, somente logs de acesso a portais, nada interno, para o mesmo intervalo de datas. O empregador dela reagiu com objeções de privacidade. Depois de 2 rodadas de petições, o juiz restringiu aos acessos a portais públicos da universidade e os obrigou a cumprir. Foi encontrado que ela acessou o site público da universidade no dia 10 de março, especificamente o portal de denúncias de título 9, e passou 11 minutos na página, tempo suficiente para ler as instruções e entender como registrar uma denúncia anônima. Ela não fez a denúncia pelo computador do trabalho, ela não é burra assim, mas pesquisou, provavelmente fez capturas de tela, talvez tenha enviado para Keaton. Voltei ao apartamento que eu costumava dividir com a Maren, tecnicamente ainda minha casa até o divórcio ser finalizado. Ela não estava em casa, eu tinha mandado mensagem antes para garantir. Fui até o quarto de hóspedes onde ela vinha dormindo, procurei por qualquer coisa que ela pudesse ter deixado para trás. Encontrei um iPad antigo na gaveta do criado mudo, aquele que usávamos para receitas e para procurar coisas aleatórias. Eu não pensava nele havia meses. Era um dispositivo doméstico compartilhado, nós dois tínhamos configurado anos atrás e ambos tínhamos contas nele. Ficava logado para sempre porque ninguém se autentica de novo em um aparelho de sofá. Liguei, ainda funcionava, ainda tinha os 2 perfis. Liguei primeiro para o meu advogado. Se eu encontrar algo em um dispositivo compartilhado que pertence a nós dois e no qual eu entro com as minhas próprias credenciais, isso é admissível. Ele hesitou. Isso pode dar muito errado muito rápido. Se você acessar a conta privada dela ou quebrar qualquer senha, isso vira um problema criminal, mas se for realmente compartilhado e você estiver usando o seu próprio login, documente tudo, tire fotos, preserve a prova corretamente, pelo amor de tudo, não toque em nada que você não deveria. Entrei com a minha própria conta e verifiquei o aplicativo de notas compartilhado que usávamos para listas de compras. Abri as notas, rolei pelas listas de supermercado e lembretes, então notei que o backup de fotos do iCloud também era compartilhado. Abri as fotos, organizei por data, 14 de março, encontrei uma captura de tela com carimbo de horário às 11h35 da noite. Era uma captura das instruções do portal de título 9, a página que explicava como registrar uma denúncia anônima, quais informações incluir, como torná-la detalhada o suficiente para acionar uma investigação. Depois outra captura, carimbo de horário às 11h38 da noite. Essa mostrava um rascunho em notas, título rascunho revisão. O texto correspondia a partes da denúncia que eu tinha recebido, não palavra por palavra, mas muito próximo, mesma estrutura, mesma linguagem, mesmos detalhes fabricados sobre horários tardios no escritório e e-mails excessivamente familiares. No final da nota estava escrito verificar com D sobre a redação da parte do encontro fora do campus, garantir que sou específico, mas não específico demais. D. Keaton. Minhas mãos estavam tremendo.
Tirei fotos com meu telefone, fotografei a tela do iPad, enviei para mim mesmo, enviei para o meu advogado, mandei por e-mail para 3 endereços diferentes só para garantir. Meu advogado pediu que eu fosse ao escritório dele naquela mesma tarde com o iPad. Ele próprio tirou fotos, imprimiu tudo e me fez assinar uma declaração juramentada documentando exatamente como eu tinha acessado o dispositivo. E mandou reconhecer firma no mesmo dia. Nós a pegamos. Meu advogado entrou com um pedido de ampliação da fase de descoberta em maio, solicitando os e-mails de trabalho da Maren e as mensagens internas do local de trabalho de 1º de março a 31 de março, especificamente as comunicações com Keaton. O advogado dela enlouqueceu, apresentou objeção alegando que era excessivamente amplo, assediador e uma violação de privacidade. Fomos diante do juiz do Tribunal de Família, um homem mais velho que parecia já ter visto todos os truques sujos de divórcios possíveis e não se impressionava com nenhum deles. O advogado da Maren apresentou o argumento dele, disse que eu estava em uma expedição de pesca, que eu estava usando o processo legal como arma para assediar a cliente dele, que não havia nenhuma prova ligando Maren a qualquer má conduta e que eu estava apenas jogando acusações porque estava amargo com o divórcio. Meu advogado se levantou, tirou os registros telefônicos e mostrou ao juiz a linha do tempo. 12 de março, 14 mensagens para Keaton. 13 de março, 6 mensagens. 14 de março, 11 mensagens, com a última enviada 5 minutos depois da denúncia ter sido registrada. 15 de março, 9 mensagens, incluindo uma enviada 15 minutos antes de eu ser chamado ao RH. Depois ele mostrou as capturas de tela do iPad, as instruções do portal de título 9, o rascunho de texto que correspondia à denúncia, a referência à coordenação com D sobre a redação específica. Meritíssimo, isso não é uma expedição de pesca. Meu cliente foi acusado de má conduta no dia 15 de março. A esposa dele pediu o divórcio 3 meses depois. Durante o período crítico, ela esteve em comunicação constante com um colega de trabalho especializado em investigações e conformidade de recursos humanos. Também temos provas de que ela acessou o portal de título 9 da universidade e redigiu linguagem de denúncia em um dispositivo doméstico compartilhado. O momento e as evidências justificam uma investigação mais profunda. O juiz analisou os documentos, levou seu tempo e finalmente levantou o olhar. Vou conceder um escopo restrito do pedido. A senhora Maren deverá fornecer comunicações relacionadas ao trabalho com o Sr. Keaton para o período relevante, de 1º de março a 31 de março, incluindo e-mails de trabalho e plataformas internas de mensagens, limitado a esse intervalo específico. Vocês têm 30 dias para cumprir. O advogado da Maren tentou mais uma vez, meritíssimo, isso estabelece um precedente perigoso. 30 dias. Foram necessárias mais uma rodada de petições e objeções antes de finalmente recebermos as mensagens. O empregador da Maren tinha seus próprios advogados lutando contra a divulgação, alegando privacidade dos funcionários. Meu advogado ameaçou uma denúncia à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego e uma possível ação civil contra a empresa por facilitar má conduta no local de trabalho. Isso acelerou as coisas. Meu advogado e eu passamos um fim de semana inteiro analisando tudo. Primeiro, os e-mails de trabalho. 8 de março, e-mail de Maren para Keaton, assunto preciso de conselho, corpo, oi, podemos tomar um café esta semana, tenho uma situação pessoal que preciso conversar, nada urgente, mas poderia usar sua expertise. 11 de março, o login de trabalho da Maren mostrou que ela acessou documentos de política de RH sobre denúncias anônimas e procedimentos de investigação. 13 de março, e-mail de Maren para Keaton, assunto obrigado, corpo. Agradeço muito por você me explicar o processo, me sinto muito mais confiante sobre os próximos passos. Em seguida, mensagens no Slack. 12 de março, 9h47 da noite, Maren, você ainda está acordado? Keaton, sim, o que foi, Maren, posso te ligar? Keaton, claro. Registro de chamada nos dados do telefone da Maren, 9h51 da noite para Keaton, duração de 43 minutos. 14 de março, 10h15 da noite, Maren, acho que vou fazer isso. Keaton, você tem certeza? Maren, ele merece isso e eu mereço algo melhor. Keaton, ok, do jeito que falamos, mantenha vago, mais específico, use o portal. Maren, eu sei, estou nervosa. Keaton, vai ficar tudo bem. Maren, e se ele descobrir? Keaton, eles não vão ligar a você, esse é o ponto todo. Maren, ok, vou fazer. 14 de março, 11h53 da noite, Maren, está feito. Keaton, bom, agora você espera. Maren, quanto tempo?
Keaton, alguns dias provavelmente, depois as coisas ficam mais fáceis. Maren, eu me sinto mal, Keaton. Você está fazendo o que precisa fazer. Maren, eu acho. Keaton, não é mais problema seu depois disso. Eu fiquei encarando aquelas mensagens, li 3 vezes. Meu advogado sentou-se à minha frente com as mãos cruzadas, observando meu rosto. Nós a pegamos, ele disse. Isso é conspiração. Eles planejaram, coordenaram. Keaton disse a ela exatamente como fazer. Sim. O que fazemos com isso? Aplicamos pressão em várias frentes, mas isso vai levar tempo. Eles vão lutar com força. Primeiro passo, o empregador da Maren. Meu advogado redigiu uma carta, não uma ameaça, apenas fatos. Expôs a linha do tempo, incluiu trechos das mensagens do Slack, observou que Keaton usou sua expertise em recursos humanos para ajudar Maren a registrar uma denúncia falsa contra o marido para obter vantagem em um divórcio. Observou que isso foi feito usando o tempo da empresa, recursos da empresa e plataformas de comunicação da empresa. Observou que as ações de Keaton constituíam abuso de posição e violação de ética profissional. Enviamos a carta ao jurídico-geral da empresa com cópia para a diretoria de recursos humanos. A primeira resposta veio em 2 dias, seca e profissional. Não podemos comentar assuntos de pessoal, agradecemos sua correspondência. Meu advogado enviou um acompanhamento, desta vez anexou a transcrição completa do Slack e destacou as partes em que Keaton explicitamente orientava Maren sobre como registrar uma denúncia anônima e evitar detecção. Acrescentou uma linha sobre possível responsabilidade civil caso a empresa deixasse de agir diante de provas documentadas de má conduta de funcionário envolvendo ações legais fraudulentas e mencionou a possibilidade de uma denúncia à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego. 24 horas depois, o tom foi diferente. Agradecemos por trazer isso à nossa atenção. Levamos alegações de má conduta a sério e iremos investigar minuciosamente. Linguagem corporativa para AI, droga. Eles não queriam fazer a coisa certa, queriam evitar a fase de descoberta e manter isso fora do registro público. Depois, nada por 6 semanas, silêncio total. Meu advogado ligou 3 vezes, e toda vez a resposta foi a mesma: a investigação está em andamento, entraremos em contato. Na 7ª semana, ele ameaçou entrar com uma ação civil nomeando a empresa como ré por facilitar má conduta no local de trabalho. Isso chamou a atenção deles. A empresa contratou advogados externos para conduzir uma investigação independente. Eles entrevistaram Maren e Keaton separadamente, fizeram com que ambos fornecessem declarações por escrito, revisaram os registros de mensagens e cada um esteve acompanhado por seus advogados pessoais. Todo o processo levou 60 dias. 2 semanas depois, Keaton foi colocado em licença administrativa enquanto aguardava o resultado da investigação. Mais 3 semanas se passaram e o escritório de advocacia externo contratado pela empresa concluiu o relatório. Keaton recebeu a opção de se demitir ou enfrentar demissão por uso indevido de recursos da empresa e conduta incompatível com seu papel profissional. Ele escolheu se demitir em meados de julho. Maren enfrentou uma revisão disciplinar. A empresa determinou que ela também havia usado indevidamente sistemas internos para assuntos pessoais não relacionados ao trabalho e foi demitida pouco depois. Keaton não apenas perdeu o emprego, ele foi arrastado para o lado jurídico pessoalmente. Meu advogado enviou notificações de preservação de provas e o colocou na fila para depoimento. No momento em que ficou claro que ele havia orientado aquilo, os advogados da empresa deixaram de representá-lo, porque advogados corporativos não defendem você quando você é o problema. Keaton teve que contratar seu próprio advogado e sentar ali enquanto suas mensagens de mantenha vago, mais específico, eram lidas de volta para ele em câmera lenta. Aquela imagem de consultor de RH confiante se transformou rapidamente em contas jurídicas e em ver a própria credibilidade morrer no papel. Meu advogado disse a eles que consideraríamos conversas de acordo, mas antes ainda havia outras frentes. Segunda parada, a universidade. Meu advogado enviou tudo para eles. As capturas de tela do iPad mostrando o rascunho da denúncia, os registros telefônicos mostrando a coordenação, as mensagens do Slack provando que Keaton e Maren planejaram tudo juntos. Os e-mails de trabalho mostrando Maren pesquisando como registrar uma denúncia anônima e a linha do tempo demonstrando que a denúncia foi enviada minutos depois da última mensagem de Maren para Keaton. Não pedimos meu emprego de volta. A vaga já tinha sido preenchida e eu não queria trabalhar em um lugar que me jogou debaixo do ônibus sem pensar 2 vezes. Pedimos 3 coisas. Primeiro, um parecer formal declarando que a denúncia foi fabricada e maliciosa, com meu registro funcional limpo. Segundo, uma comunicação interna confirmando que eu havia sido inocentado. Terceiro,
Um acordo cobrindo salários perdidos, honorários advocatícios e danos à minha reputação. O advogado da universidade analisou as provas por 2 dias e ligou para o meu advogado no terceiro dia dizendo que precisavam discutir aquilo. Meu advogado disse que estava ouvindo. Ele respondeu que meu cliente estava pedindo um acordo substancial. Meu advogado respondeu que o cliente dele perdeu o emprego com base em uma denúncia cuja linha do tempo a instituição nunca verificou adequadamente e que só isso já demonstrava negligência nos protocolos de investigação. Houve silêncio na linha. Ele disse que iria falar com a equipe de gestão de risco e retornaria. 2 semanas depois, voltaram com uma oferta inicial de $25.000, pegar ou largar. Meu advogado riu e disse que isso mal cobria os honorários jurídicos, que estávamos falando de 6 dígitos ou entraríamos com um processo e tudo viraria registro público, e perguntou como isso ficaria para a matrícula de alunos e para a reputação de conformidade com título 9. Mais silêncio, mais atrasos. Outro mês se passou e eles voltaram com 40 mil, depois 50. Meu advogado continuou pressionando. Estávamos sangrando dinheiro com honorários, mas ele disse que tínhamos vantagem e que não era para ceder. Finalmente, em meados de julho, 4 meses depois de eu ter sido suspenso, fechamos em 80 mil. Eu tinha gasto quase 30 mil em honorários advocatícios. O restante cobriria talvez 6 meses de renda perdida e mal arranharia o dano à minha carreira, mas era melhor do que nada. O acordo incluía a linguagem padrão de não admissão de culpa e termos rígidos de confidencialidade, mas a universidade também concordou em atualizar meu arquivo pessoal e emitir uma comunicação interna confirmando que não houve constatações de má conduta. A comunicação foi enviada por e-mail a docentes e funcionários relevantes, curta e cuidadosamente redigida, dizendo que o assunto envolvendo o ex-funcionário, citando meu nome, havia sido resolvido após revisão abrangente, que a investigação não resultou em conclusões que sustentassem as alegações e que os registros de pessoal haviam sido atualizados conforme a política institucional. Não dizia falso, não dizia fabricado, não mencionava Maren ou Keaton, não pedia desculpas, apenas um vazio burocrático que tecnicamente limpava meu nome enquanto admitia zero culpa. Mas as pessoas não são burras. Ninguém precisava da papelada. 2 profissionais de recursos humanos desapareceram, eu fui inocentado e os padrões falaram por si. Alguém no RH conhecia alguém na administração que conhecia alguém no meu antigo departamento. Docentes falam, funcionários falam, alguém sempre faz captura de tela de alguma coisa. Em 2 semanas, o esboço básico já tinha conectado pontos suficientes. Na terceira semana, os 2 nomes já circulavam. Terceira parada, o advogado da Maren. Meu advogado agendou uma reunião. O advogado dela apareceu parecendo não dormir havia dias, provavelmente porque sabia o que vinha. Meu advogado colocou tudo na mesa, mostrou as provas, as mensagens, a linha do tempo, as capturas de tela, tudo. Disse que a cliente dele havia coordenado com um colega de trabalho para registrar uma denúncia falsa, que ambos usaram recursos da empresa e perderam os empregos, que a universidade havia feito um acordo e emitido uma declaração limpando o nome do cliente dele e que o cliente dele estava oficialmente inocentado. O rosto do advogado dela ficou branco. Ele perguntou o que estávamos propondo. A proposta foi um acordo, divórcio limpo, divisão de bens 50 por 50, sem pensão, sem apoio conjugal, em troca de não buscarmos sanções por violações na fase de descoberta, honorários advocatícios ou encaminhamentos ao tribunal referentes às falsas declarações nas respostas juramentadas dela. Também não enviaríamos documentação adicional aos advogados do antigo empregador dela nem entraríamos com ações civis por difamação. Isso não era negociável. O acordo incluirá uma cláusula reconhecendo que certas alegações feitas durante o processo de divórcio eram imprecisas e estão sendo retiradas. Linguagem padrão. Isso acontece em divórcios o tempo todo. Estamos oferecendo a ela uma saída que não envolve um tribunal, acusações de perjúrio ou responsabilidade civil adicional. O advogado dela ficou em silêncio por um longo tempo e então disse que precisava falar com a cliente. Vocês têm 48 horas. Maren apareceu 2 dias depois, com os olhos vermelhos, parecia ter envelhecido 5 anos. Ela assinou o acordo. A cláusula sobre a retirada das alegações imprecisas estava escondida na página 11, linguagem padrão de acordo de divórcio que tecnicamente não admitia nada, mas confirmava tudo. Ela assinou sem ler, assinou o decreto final do divórcio, não disse uma palavra, não olhou para mim. Quando terminou, levantou-se e caminhou em direção à porta, parou, virou-se, eu pensei que ela fosse dizer algo, mas ela foi embora. Meu advogado olhou para mim e perguntou como eu me sentia. Vazio. Ele disse que isso era normal.
Acabou. Quase. Um mês depois de o divórcio ter sido finalizado, meu advogado entrou com uma moção pós-sentença pedindo sanções com base em violações na fase de descoberta e conduta de má-fé durante o processo. Tínhamos documentação das declarações falsas de Maren em suas respostas juramentadas, nas quais ela negava qualquer envolvimento na denúncia e negava ter coordenado com qualquer pessoa sobre a minha situação profissional. O juiz analisou as provas, ele já tinha visto as mensagens do Slack e as capturas do iPad durante as disputas de descoberta, o padrão era claro. O tribunal emitiu uma decisão afirmando que Maren havia agido de má-fé e feito declarações materialmente falsas durante o processo de descoberta. Fomos contemplados com $28.000 em honorários advocatícios como sanção, separados do acordo com a universidade. Usamos essa decisão como alavanca. Meu advogado enviou uma carta de cobrança tanto para Maren quanto para Keaton, detalhando possíveis ações civis por difamação, imposição intencional de sofrimento emocional, conspiração civil e interferência ilícita no emprego. Ele anexou a ordem judicial de sanções, as cartas de demissão do empregador deles e o acordo firmado com a universidade. 2 semanas depois, eles ofereceram um acordo privado por meio de seus respectivos advogados, 6 dígitos divididos entre eles, sem tribunal, sem imprensa, sem registro público além do que já existia. O acordo incluía cláusulas mútuas de não difamação e termos de confidencialidade. Eu não tirei tudo deles. Tirei o suficiente para que lembrassem disso para sempre, mas não tanto a ponto de falir, apenas o suficiente para doer. Eu não tirei tudo deles, apenas o suficiente para que lembrassem disso para sempre. As consequências foram rápidas. A empresa da Maren já tinha emitido comunicações internas sobre recentes questões de pessoal e violações de política. 2 pessoas desapareceram do RH ao mesmo tempo. Prédios corporativos funcionam à base de fofoca, todo mundo soube em poucos dias. Ambos apagaram seus perfis do LinkedIn pouco depois. As redes profissionais que levaram anos para construir ficaram em silêncio. Recursos humanos é um mundo pequeno, a palavra se espalha. Quando sua reputação é usada como arma, uma denúncia de título 9 para ganho pessoal, ninguém retorna suas ligações. Maren perdeu o emprego e passou meses tentando se recuperar. A última coisa que ouvi, por meio de contatos em comum, é que ela estava trabalhando em cargos administrativos temporários por metade do salário que ganhava antes. A reputação dela na comunidade local de RH estava destruída. Keaton se demitiu antes que a demissão se tornasse definitiva, tentando salvar as aparências. Em poucos meses, o LinkedIn dele ficou inativo e as aspirações como consultor de RH secaram. A função específica dele, relações com funcionários e investigações de conformidade, exige confiança. Uma vez que você demonstra que vai manipular o sistema por motivos pessoais, acabou naquela área. Os pais dela descobriram toda a história quando os detalhes começaram a circular. Convites de feriado pararam, os almoços de domingo terminaram. Ela se mudou para um estúdio do outro lado da cidade, não muito diferente do meu antigo. Eu consegui um novo emprego em junho, em um community college 2 estados adiante. Eles leram a comunicação interna da universidade, fizeram a devida diligência, verificaram o acordo e a exoneração e seguiram em frente. Às vezes, um recomeço realmente funciona. O salário era 15 mil a menos do que no meu emprego anterior, os benefícios eram piores e eu tive que me mudar da única cidade que eu realmente tinha chamado de lar, mas era trabalho, e depois de 8 meses sendo radioativo, eu não ia ser exigente. Meu pai me ajudou na mudança, 12 horas de estrada, jantar em um restaurante de beira de estrada na metade do caminho. Você se saiu bem, ele disse. Eu destruí a vida de 2 pessoas. Eles escolheram destruir a sua. Você só garantiu que houvesse consequências. Minha mãe entrou em contato em julho, uma mensagem longa dizendo que tinha errado ao duvidar de mim, disse que estava orgulhosa de como eu lidei com tudo e que queria reconstruir nosso relacionamento. Eu respondi com uma única linha, você escolheu um lado, viva com isso. Ela tentou ligar 2 vezes depois disso, eu não atendi. Algumas coisas não voltam só porque você venceu. Meu irmão enviou um e-mail de desculpas pedindo para conversar. Eu respondi não. Foi isso. Sem explicação, sem debate. Eles fizeram a escolha deles quando eu precisei. Eu fiz a minha quando não precisei. Vencer não consertou o que eles quebraram. A universidade ofereceu discutir meu possível retorno em agosto, disse que receberia bem uma conversa sobre restauração completa. Eu recusei. Eu não queria voltar. Aquele lugar me destruiu sem pensar 2 vezes.
Eles só agiram quando eu enfiei provas na cara deles e ameacei a exposição da responsabilidade jurídica. Agora é hora de seguir em frente.